Olá, a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso 10º dia de meditação no livro do profeta Ezequiel. Hoje estaremos lendo e aprendendo nos capítulos 29, 30 e 31. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui diante da Tua Palavra, para meditar nela e sermos edificados, Senhor, pelo aprendizado. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe poderosamente cada um dos Teus filhos que estão comigo na leitura da Tua Palavra, Senhor. Abençoe não somente a eles, mas todos os seus parentes, familiares. Cobre-nos, Senhor, com a Tua bênção. Estende sobre nós as Tuas mãos fortes e poderosas para nos guardar, nos livrar, nos proteger e também, Senhor, para nos trazer prosperidade diante de tudo aquilo que colocarmos a mão para fazer. Pai, põe também, Senhor, as Tuas mãos fortes e poderosas sobre aqueles, Deus, que estão enfermos nesse dia, trazendo cura, restituindo, Senhor, completamente a saúde. É no nome de Jesus que eu oro. Pai, peço também que haja perseverança da nossa parte na leitura da Tua Palavra, na continuidade, Senhor, até o término deste ano, Senhor, onde concluiremos mais uma vez toda a Tua Palavra. Pai, nos ensine todos os dias. Precisamos aprender mais e mais do Senhor. Somos dependentes do Senhor no aprendizado da Tua Palavra. Abençoe poderosamente cada irmão, Senhor. Abençoe cada irmã. Que haja, Senhor, da nossa parte, Pai, todos os dias, atenção exclusiva aos ensinos da Tua Palavra. Eu peço a Tua bênção, Senhor, para esse momento e estou certo de que assim será feito. Pelo nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Nos 3 capítulos de hoje, veremos as profecias contra o Egito. No capítulo 29, a profecia é dirigida a Faraó e a todo o Egito. Faraó é comparado a um grande monstro, provavelmente um crocodilo, que sobrevive pelo rio Nilo. Rio esse que era um grande orgulho dos egípcios. Mas Deus havia decretado que todos os egípcios fossem espalhados pelas nações, sofrendo uma punição de 40 anos, e somente depois deste período retornariam para suas terras. Lembrando que o número 40 nas Escrituras representa período de provação e renovação. O motivo de tamanha punição sobre o Egito era o fato de eles terem servido ao povo de Israel como uma grande nação de apoio contra o ataque babilônio, quando na verdade não eram tão significativos quanto pensavam ser. E por terem servido de engano ao povo de Israel, todas as regiões do Egito seriam entregues nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nunca mais seria considerada uma nação poderosa como era. O ataque ao Egito seria depois da derrota de Tiro, e nesse ataque os babilônios recolheriam muitos bens do Egito, trazendo prosperidade para Nabucodonosor e o seu exército. Interessante que Deus considera Nabucodonosor como um servo fiel, que cumpre aquilo que ele ordena. E como temos observado, realmente o rei Nabucodonosor foi levantado para trazer punição àqueles que se consideravam grandes e intocáveis monarcas do tempo antigo. E no último versículo do capítulo, Deus novamente promete restauração ao seu povo Israel. Neste capítulo, mais uma vez, Deus prova para os povos e seus governantes que todas as coisas que eles possuíam eram dádivas de Deus, inclusive o rio Nilo, que os egípcios e o próprio faraó consideravam como sua criação particular. Tolo é o homem e a mulher que pensam ter existência independente do Criador. Ninguém que tenha nascido, nasceu por sua conta e risco. Todos nós passamos a existir neste mundo pela santa providência de Deus, que por sua graça e amor espontâneo nos concedeu este privilégio. Precisamos todos os dias render graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos respirando e vivendo no mundo que foi criado com o único propósito de manifestar a grande majestade de nosso amoroso Deus. No capítulo 30, Deus sentencia a queda do Egito e de todos os seus aliados ao redor.
nenhuma nação escaparia da mão forte que Deus havia levantado através de Nabucodonosor e o seu exército. O próprio faraó seria atingido de forma que não conseguiria forças para se reerguer. O propósito pelo qual o Senhor Deus estava punindo aos egípcios era para que entendessem que só há um Deus Todo-Poderoso. Não existe espaço para outras divindades neste mundo. Só existe um trono que governa todo o universo. Só uma divindade pela qual devemos viver e nos entregar. Deus não exige que seja adorado somente pelo povo de Israel. Ele é o único Deus criador e soberano de todos os povos. Aqueles que não reconhecerem a sua grandeza e o seu poder único serão julgados e condenados. Quero aproveitar esse momento para enfatizar que assim como estamos contemplando a cobrança de Deus sobre as nações em não o reverenciarem como Deus, do mesmo modo, todo ser humano individualmente deve reverenciar o Senhor Deus como o único Senhor. E aqueles que falharem neste propósito serão julgados e condenados, assim como foram essas nações. Todos os dons e talentos espalhados pelo mundo tiveram uma única fonte. Ninguém que tenha dons e talentos naturais, seja para quaisquer áreas deste mundo, obteve pelos seus próprios méritos ou conquistas, ainda que pareça. Deus é quem concede a todos nós e a cada um individualmente os talentos que nos diferencia um do outro e nos faz um destaque entre os demais. Quando algum ser humano tem um dom elevado ao ponto de ser aclamado pelas multidões, seu dever é atribuir ao Senhor Deus tal privilégio. Quando falhamos nesta tarefa, estamos acumulando ira para o futuro juízo. Ninguém escapará do dia do chamado à responsabilidade. Naquele grande dia, todos serão cobrados da sua administração dos bens e talentos recebidos pelo Senhor. Precisamos todos os dias colocar diante de Deus nossos dons e talentos em louvor e agradecimento a Ele pelo privilégio de sermos seus servos. No capítulo 31, o Egito é comparado com a Assíria, que foi totalmente devastada e dominada pelos babilônios. Pois mesmo que na cabeça de Faraó e dos egípcios eles fossem exaltados e grandes em majestade, seriam completamente devastados como foram os assírios. Não existe poder em nação ou povo algum que possa impedir a ação gloriosa de nosso Deus. Mais uma vez, precisamos estar completamente conscientes da realidade soberana de Deus, do Deus a quem servimos. Ele é Senhor da Igreja, assim como é Senhor de todo o mundo. Nada ocorre neste mundo sem a sua vontade soberana. Ele nos concede esta convicção mediante a leitura de sua palavra, para que possamos ser praticantes de uma atitude única e importantíssima. Sabe qual é? Vou responder com um texto escrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, onde está escrito assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Observe que o Senhor Deus nos concedeu o privilégio de sermos seu povo, para que juntamente com Ele venhamos administrar o mundo. Observe que somos ordenados a orar pelas pessoas, e em especial por aqueles que estão no poder. A explicação do apóstolo para que venhamos manter essa prática de orar pelos governantes é a certeza de que o Senhor Deus pode conceder a eles sabedoria para lidar com os dons que Deus lhes deu. É por isso que nós precisamos ter plena convicção da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Precisamos refinar o nosso hábito de orar. Precisamos insistir constantemente em oração. Se a nossa oração é poderosa para nos conceder uma vida sossegada e tranquila diante de qualquer tipo de governo, precisamos confiar um pouco mais no nosso Deus a partir das Escrituras. O que está claro nesse texto é que somos co-administradores juntamente com Deus neste mundo. Nossas orações são responsáveis pelas melhorias ou a falta delas, e, consequentemente, pode ser a causa de um mundo cada vez mais caótico. Pensando sobre isso, lembro-me das palavras do Senhor Jesus, quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, disse assim:
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Precisamos nos render imediatamente ao santo entendimento da soberania de Deus. E com esse entendimento claro e bem estabelecido em nós, precisamos orar para que o Senhor faça algo extraordinário nesse mundo. Algo tão extraordinário que as pessoas possam reconhecer a sua grandeza e o seu poder através da nossa fervorosa e constante oração. Somos servos de um Deus que amorosamente decidiu governar o mundo, compartilhando esse governo com o seu povo. Com esse pensamento e essa reflexão, eu concluo a meditação de hoje, esperando você amanhã, querendo Deus.